Guerra Mello, que chegou como assinante. Acabou de sair uma nota, Jean, aqui da FUP, Federação Única dos Petroleiros, dizendo o seguinte: Guerra reforça a necessidade de o Brasil ampliar investimentos em produção energética e fertilizantes, né? Como é que você acha que deve ser a reação brasileira ao que está acontecendo no mundo? Perfeito. Em primeiro lugar, a reação de curto prazo é difícil, porque basicamente o pronunciamento diplomático, o fato de lamentar que a gente volte para a lei da selva, né, coisa da maior, do mais forte, sem absolutamente sequer beirar a defesa de qualquer ditadura, de qualquer regime de força, respeitando as culturas e a autodeterminação dos povos, mas principalmente lamentando que a gente tem que viver aí um período onde um país se arvore em ser a polícia do mundo e decretar quem é o ditador que pode ficar e quem é o ditador que tem que ir embora porque atrapalha algum plano, algum interesse específico. Mas afora essa parte, em relação à nossa parte, estruturação da nossa matriz energética, fica claro, como bem diz a nota da FUN, que nós precisamos cada vez mais trabalhar na nossa autonomia energética. E isso não é apenas petróleo. E a nota é da FUP, não queira imaginar que ela está só falando e só se referindo a petróleo. Porque petróleo, nós temos autossuficiência em petróleo, nós temos sobra, inclusive, de petróleo, e talvez tenhamos que pensar em até fazer sobrar mais petróleo. Porque há nações, Léo, que... Sobrar, você diz, não exportando e mantendo estoques aqui no Brasil, seria isso? Talvez exportando mais ao longo do tempo. Eu já pensei assim também. Mas imagine se a gente puder usar as nossas fontes locais cada vez mais, otimizar a nossa rede de transmissão e a nossa capacidade de eletrificação de frotas, de indústria, né, de tudo isso. Deixar de depender tanto do gás natural quanto do petróleo no longo prazo. Estou falando agora, de amanhã não. Porque senão o cara já vai dizer, olha, está aí, presidiu a Petrobras e já está cuspindo no petróleo. Não é isso, não. Eu sempre tive a mesma coerência. A Petrobras, inclusive, eu defendo que faça a sua própria transição energética, que passe a tentar não depender tanto do petróleo dentro de 50 anos. Mas nos próximos 30, 40 anos, ela continuará sendo uma empresa de petróleo que tem que repor reservas, inclusive Baixo Equatorial, Bacia de Pelotas e até outras fronteiras mundo afora, porque ela tem expertise, ela é a melhor máquina de produção de petróleo offshore do mundo, a mais eficiente, né? Tem que ensinar para os outros, inclusive, a produzir os estertores do petróleo. Agora, o que a gente não pode deixar de ter em mente é que essa era acabou. Ela não está acabando, ela acabou já. Nós já estamos vivendo os estertores da era do petróleo. E o grito que nós estamos ouvindo, e talvez a última crise de petróleo, que nós viveremos com certeza, dentro dos próximos 20 anos, ainda teremos a terceira crise de petróleo, porque alguns países vão arrefecer suas produções, e aí alguns vão aproveitar e aumentar o preço, né, bastante significativamente. Esse período agora, de curto, médio prazo, tem que ser vivido pela Petrobras, tem que ser aproveitado por todos nós, mas com a consciência de que lá na frente, se a empresa já não tiver trabalhado nos bastidores, em paralelo, concomitantemente, soluções com que ela se adapte muito rapidamente, ela perderia importância no mercado. Ela deixará de ter a pujança que tem e a capacidade de investimento que tem. Então, Diga, pode falar, Jean, porque eu ia trazer detalhes aqui da nota da FUP, que é bem alinhada com o que você está dizendo. Eu digo que a nota da FUP, eu conheço bem, né, discutimos juntos várias vezes esse processo. A FUP, nesses últimos tempos, ela tem, de fato, sido visionária no sentido de dizer assim, nós somos Federação de Petroleiros, mas nós sabemos que o petróleo está acabando, vai acabar. Então, nós temos que nos preparar, e a Petrobras tem que ser o driving force, né, a força direcionadora, a força impulsionadora da transição energética de verdade no Brasil. Porque a transição através de biocombustíveis não é a transição completa, ela é o meio do caminho. O biocombustível não é o combustível do futuro. Dá para ver aí o salto que a gente está dando do carro a gasolina para o carro elétrico. A gente não está passando pelo biocombustível como combustível em si. O biocombustível é uma fita Betamax. Ele vai durar um período de tempo, mas tem gente que não vai sequer nem anotar. No Brasil ele vai ser importante, mas nos outros países que não têm capacidade de terra como nós temos, nós não vamos ter ele como importante. Por exemplo, a Europa. Por exemplo, China, que deu um salto direto para a eletrificação. Então, o que nós temos que cuidar é de organizar a nossa matriz para que cada região, e não o Brasil como um todo, seguir uma mesma regra, cada região tem a sua energia local incentivada. Então, se você tem biocombustível, você tem milho, tem soja, tem cana no centro-oeste e no sudeste, parte do sudeste, use isso no seu trator, no seu caminhão. Seja bem-vindo, pode usar o combustível do futuro ali. Agora, se eu tenho vento, sol, hidrelétrica, pequenas hidrelétricas, biomassa em outros lugares, que eu possa também utilizar e que o sistema elétrico possa, de fato, nos dar condições de aproveitamento não só da geração elétrica, como da industrialização, a industrialização verde, ou seja, através de fontes renováveis. Então, isso é super importante, porque nós temos uma tendência de muito tempo no setor elétrico e no setor energético em geral, de prover ou pensar
soluções nacionais. A tarifa elétrica que você paga aí em São Paulo é a mesma que eu pago em Natal. Está errado. Porque eu gero energia aqui, ó, um aerogerador 10 vezes mais barato do que a termoelétrica aí do Sudeste, a gás. Então, e eu pago a mesma bandeira vermelha quando ligam as termoelétricas no sistema interligado. Então, no início, essa lógica fazia sentido, porque você tinha que juntar o Brasil todo, aqui tem que fazer o L para voltar, tá vendo? O Brasil todo, para você abastecer o Brasil todo, inclusive os pontos mais remotos e com menos condições econômicas, você tinha que trabalhar nacionalmente. Hoje já não é assim. Hoje você já consegue ter fontes energéticas adequadas a cada canto do Brasil, e às vezes ao nível de uma região de um estado, né, que outra região não tem, e essa gestão é muito mais complexa do que era antes. Então ela vai exigir muito mais entendimento e planejamento para que a gente realmente consiga crescer com o futuro garantido por esses recursos naturais que nós temos. Nós temos um bom problema, um problema típico da seleção brasileira. Que craque escalar em que posição? A gente tem craque demais na energia no Brasil. E a gente precisa saber aonde posicionar cada fonte, porque todas elas são abundantes, todas elas são viáveis no Brasil. Então a gente tem uma situação super privilegiada. Por isso que eu disse que talvez no futuro, ao contrário do que a gente imaginava antes, a gente tem que privilegiar o uso local das nossas fontes e tem que deixar mais óleo, esse óleo todo que ainda nós teremos para produzir, inclusive na margem equatorial, Oxalá, para exportação para nações que não terão outra opção. Há nações, Léo, que não terão opção ao petróleo nos próximos 40, 50 anos. Elas vão definhar se elas dependerem do petróleo e não tiver suprimento adequado de países amigos e civilizados como são o Brasil. Então, há países na África, há países no próprio Oriente que não têm opção e não terão. Há países insulares, como o Caribe inteiro, que não têm opção energética. Então, esses países são os últimos que se desgarrarão da dependência do petróleo. Enquanto isso, entrarão produtores novos, como a Guiana, como o Suriname, a própria Venezuela tende a se recuperar agora um pouco, embora o petróleo da Venezuela seja mais uma miragem do que propriamente uma reserva provada, porque é aquele petróleo pesado, difícil de tirar, etc. e tal. Mas você tem ainda alguns novos entrantes no clube seleto dos produtores e exportadores de petróleo que vão também querer tirar o seu tempo, como o Amapá também vai querer. Então é natural que essa dinâmica aconteça. Bom, tanto a Caterine aqui quanto o Daniel estão falando da necessidade de mais refinarias, né? E a nota da FUP fala o seguinte, quer dizer, olha, que agora é hora de investir mais em fontes alternativas, renováveis, combustíveis do futuro, biorefinarias, bioinsumos, falam até da microalga Capapicus alvarezi no litoral brasileiro, óleo e gás na margem equatorial, ampliação da capacidade de refino. A FUP está muito alinhada com você, Jean, nessa visão holística aí da energia, né? Quer dizer, produzir o máximo de energias renováveis possível e ampliar a capacidade de refino do Brasil. Por que o Brasil não avançou tanto em mais refinarias como deveria, como está sendo questionado aqui, nesse contexto agora de... Vamos separar as coisas. Estamos alinhados em relação à diversidade de fontes, inclusive em relação à microalga, eu conheço também, um processo fantástico que nós temos aqui no Brasil, no litoral brasileiro também é outra vantagem, você vê como proliferam vantagens das nossas fontes locais. No entanto, em relação à ampliação de capacidade de refino, há uma discordância quanto à forma. Por exemplo, quando eu administrei a Petrobras, eu disse, e cheguei a convencer o presidente da República, que não era necessário construir uma refinaria nova, nenhuma. E com o parque de refino que nós temos, fazendo as ampliações e as atualizações tecnológicas necessárias, e eventualmente até, em alguns casos, concebidas pelo próprio CEMPES, pela própria tecnologia desenvolvida no Brasil, pelos nossos 800 cientistas, que gloriosamente constituem o maior centro de pesquisas em petróleo, gás e energia da América Latina inteira, que nós fizéssemos tudo dentro das nossas próprias premissas. Porque construir uma refinaria nova hoje, diferente daquela época que se concebeu fazer 2 novas no Brasil, e mesmo assim deu aquele problema todo, hoje é jogar dinheiro fora. Porque você vai ter uma capacidade nova, autônoma, que vai durar menos de 20 anos de viabilidade e de entrega em capacidade total. Então, o que você tem que fazer, evidentemente, no caso do biocombustível, esse é o mérito do biocombustível. A entrada do biodiesel diminui a dependência do diesel. Concorda, na verdade? Se você aumenta o volume de biodiesel nos carros, se você pudesse não fazer uma regra nacional como é hoje, que eu acho um erro, obrigar o cara lá no Amapá a consumir 15% de biodiesel no diesel dele, é uma estupidez, porque para levar o biodiesel do Tocantins para lá, eu queimo diesel. Então é uma burrice. Hoje, mais uma vez, é outra solução que é nacional, que não deveria ser mais nacional. Cota de mistura de combustível devia ser regionalizada de acordo com a capacidade e com a proximidade das regiões produtoras eficientes, de cana, de soja, de milho, de qualquer outra matéria, sebo de boi, o que for. Né? Então, quando você não tem capacidade de produção de biodiesel, infelizmente, aqui no Nordeste, gorou aquela ideia de colocar agricultura familiar para fazer isso, etc., não deu certo. Então, aqui nós não produzimos uma gota de biodiesel.
a não ser de óleo de cozinha de fritura, que é pouquíssimo. Aí você obrigar o cara a misturar 15%, vai para 20%, em todos os veículos a biodiesel nacionais, é uma forçação de barra. Agora, em compensação, o agro inteiro, que tem aquelas máquinas gigantescas, e já que se garante que o biodiesel tem essa qualidade toda, poderia usar 50% de biodiesel ao invés de 15%. Não é? Podia botar 15% no resto das frotas, a média, os lugares que não produzem, botar menos, admitir menos, e no lugar onde você produz a própria fonte energética, colocasse 50%, 60%, quanto for de biodiesel, a ponto de não dar problema na máquina. Garante-se hoje que a qualidade é tal que não tem problema. Então, há soluções que têm que ser dadas desse tipo. Né? E quando você fala em refinaria nova, você está falando em aumentar a capacidade de diesel para daqui a 20, 30 anos não precisar mais dela, porque não só o biodiesel terá entrado no lugar, como a eletrificação da frota e outras alternativas de combustível para transporte vão diminuir, né? Vão despressionar, né? Despressurizar a demanda por diesel, que ainda é crescente, porém tende a uma certa estabilidade lá na frente. Então, o que eu preconizo é ampliação, sim, da capacidade de refino através de uso das nossas próprias instalações. Eventualmente, inclusive, recuperação de capacidade de refino que foi vendida pelo governo Bolsonaro e uma parte foi inutilizada, que é o caso da refinaria de Manaus, que está fechada, a refinaria aqui do Rio Grande do Norte, que é pequena, mas faz diferença no nosso mercado aqui, que também está funcionando a meia bomba, e a da Bahia, que não está inutilizada, está produzindo, mas nós tínhamos iniciado o processo de recuperação dela e eu não ouvi mais falar sobre isso. Então, você recuperaria, digamos, Você está dizendo retomar a refinaria de Mataripe, é isso, que foi privatizada no Bolsonaro. Exatamente. O time inteiro de refinarias brasileiras estaria retomado pela Petrobras para começar, fora as paradas técnicas que nós fizemos na nossa gestão lá, as ampliações que nós fizemos e ainda a transformação que também foi iniciada na nossa gestão da refinaria de Rio Grande como referência para a primeira biorefinaria do Brasil, 100%, fabricando 100% derivados de petróleo, mas só que a partir de óleo vegetal. Isso também é uma inovação patente da Petrobras. Nós vamos, brevemente, a gestão da Petrobras certamente vai inaugurar isso. Nós começamos lá atrás, fazendo toda uma costura com os sócios da refinaria rio-grandense, que é lá em Rio Grande, que são a Braskem e o Grupo Ultra, e a Petrobras. Convencemos eles de testarem no laboratório, depois testarem em capacidade industrial, em escala industrial, a fabricação de diesel e outros produtos, 100% a partir de óleo vegetal. Isso foi comprovado, é factível, não é biodiesel, é diesel de verdade, diesel R, que a gente chama, diesel renovável, portanto, não é biodiesel, é diesel R, fabricado a partir de óleo vegetal 100%. Em breve, a refinaria Rio Grande será lançada com essa capacidade. Está lá a obra correndo que a gente deixou rolando. Então, todo esse combo faz com que a gente não precise, claramente, eu digo isso com toda a certeza do mundo, sem medo de errar, nós não precisamos de uma refinaria nova de grande porte no Brasil nesse momento. Seria, de fato, temerário que a gente fizesse isso. Não, e a própria Petrobras, em entrevistas recentes, quer dizer, exaltou, na verdade, o aumento da produção, ampliando a produtividade das atuais refinarias. Né? Tem uma pergunta... A gente tem duas redutos aí, pode ser perguntado isso há pouco tempo da Petrobras, porque me foi garantido isso também. Nós temos duas redutos de expansão, duas refinarias de Caxias de expansão factível dentro das nossas próprias instalações de refinarias atuais. Aqui, ó, o Zé Wilson está dizendo por que Jean não é candidato a governador, né? Tem um comentário muito interessante do Fabrício dizendo que a questão da guerra contra o Irã é obviamente o petróleo, mas não pelas razões que a maioria acredita, é que não se faz guerra sem petróleo. Os Estados Unidos precisam deixar a China sem ele e o Irã tem um acordo, uma parceria de longo prazo com a China também. Mas eu queria te perguntar, Jean Paul, o seguinte, quer dizer, esse tema preocupa muita gente, né? Já está se dizendo que os juros não vão cair, porque a inflação vai subir, etc. e tal. Você acha que, e você falou rapidamente no começo, o governo do presidente Lula, nesse ano eleitoral, vai conseguir segurar os preços dos combustíveis no Brasil? Ou é imprevisível ainda? Olha, eu vou dizer o seguinte, é imprevisível para quem tá... Normalmente eu tenho visto aí os programas, as pessoas sempre dizem isso, né? As frases bem vazias, vai depender do que vai acontecer, vai depender do que vai dar. E isso aí não é coisa do analista. O analista tem que arriscar, né? Eu mesmo, como analista, não como político aqui, eu sempre arrisquei. Você pode errar, mas você tem o que eles chamam em inglês de educated guess, né? Um chute educado, um chute qualificado. Quer dizer, diante de alguns fatores, como conhecedor do assunto, você consegue dar um vaticínio. E o meu vaticínio, com receio, claro, de cometer erros, é de que este conflito, especificamente, como eu falei no início, ele vai durar mais do que os outros. Não só por conta da capacidade de reação do Irã, etc. e tal, como pelo fato de os países colaterais, ali, aliados ali das forças americanas e, eventualmente, os grandes exportadores, estarem sendo bombardeados e atingidos. Enquanto o negócio é Irã, Israel com Jordânia, faixa de Gaza,
embora seja lamentável toda a questão humanitária do processo ali, não envolve petróleo. Então, o cara do petróleo, ele dá de ombros, ele diz, não, isso aí não está me afetando, o mercado simplesmente continua flat ali, praticando o seu dia a dia. Quando você fecha o Estreito de Hormuz, bombardeia a refinaria na Arábia Saudita, que normalmente são refinarias grandes, não é Playmobil. Quando você corta a produção do Irã, quando o Catar fecha a produção de GNL, a coisa começa a ficar mais séria. Então, assim, meu vaticínio é que nós devamos nos preparar, sim, para um ajuste em algum momento, mas ainda defendo que se espere. Da mesma forma que eu também tive com essa batata quente na mão. Porque qual é a batata quente? Pô, o preço sobe lá fora, você deveria subir aqui, não sobe exatamente no mesmo momento, mas tem que mostrar para o investidor que você não está dando prejuízo para o acionista. E, de fato, não está. Porque, como a maior parte da produção está estável internamente, o seu óleo vem do Brasil, a maior parte, e a sua capacidade de refino, pelo menos até 80% do diesel e a maior parte dos produtos derivados, é sua, você consegue amortecer esse choque. Como os Estados Unidos, inclusive, pela primeira vez farão. Você vai reparar que em outros tempos de crise, os Estados Unidos passavam por preço direto. Você vai ver como, dessa vez, por conta dos Estados Unidos serem hoje o maior produtor do mundo de petróleo, em função do shale oil, lá do fracking, tudo isso, ele vai aplicar o mesmo que nós estamos aplicando aqui. Nós estamos abrasileirando o preço e eles vão americanizar o preço deles lá. O galão não vai dar o pipoco que dava em outros tempos, imediatamente. Agora, vai subir em algum momento? Se durar mais de 3 semanas esse conflito, desse jeito que está hoje, fechando as coisas, afetando a logística, não tem jeito, não tem para onde fugir. Não, e aí é muito interessante, porque, na verdade, para durar pouco tempo, né, teria que haver uma mudança de regime. Os Estados Unidos já disseram hoje que já não é mais o objetivo mudar o regime. Se fica o regime atual no Irã, dos ayatollahs, etc., um sistema anti-ocidente, vamos dizer assim, eles têm esse controle lá sobre o Estreito de Hormuz, que você já explicou muito bem, né? Então, o petróleo pode continuar pressionado e causando aí muitos problemas globais. Aí eu queria te perguntar um ponto que muita gente tem essa dúvida, né? Porque a gente viveu um período, Jean Paul, assim, de reduções de preços da Petrobras no governo Lula III. No entanto, essas reduções não chegando ao consumidor. Por quê? Por conta da privatização da BR Distribuidora. Por que não foi possível iniciar pelo menos uma discussão de retomada da BR? Tem contrato? O que era? E você pensou nisso enquanto era presidente da Petrobras? Não só pensamos, como fizemos a primeira parte. Foi rescindir o contrato da marca antecipadamente, já avisando a BR, a Vibra, né, que é agora detentora da marca, que aquele contrato, do jeito que ele estava, você pode procurar no Google, aí você vai ver que vai achar aí, se não me engano, final de meados de 2023, nós avisamos, notificamos a Vibra que o contrato não mais existiria após o seu término, ou seja, porque ele é renovável por mais um período enorme. E esse contrato, inclusive, é muito absurdo, né, porque ele permite, inclusive, que o posto de gasolina com a marca Petrobras possa vender gasolina que não é da Petrobras. Você não tem obrigação de comprar da Petrobras. É um negócio completamente sui generis. Foi feito realmente para... Ele pode estar importando qualquer coisa e usando a bandeira Petrobras. Não está aqui a notícia, foi em janeiro de 24. Eu nunca vi uma franquia dessas. Eu, inclusive, conversei com o Ernesto, na época, que é o CEO da Vibra. É um pessoal muito, muito bacana, um pessoal que, inclusive, vem da BR e tal. Estão administrando o possível, né? É como eu dizia na época, não tem culpa quem comprou, tem culpa quem vendeu. Até prova em contrário, quem comprou porque alguém estava vendendo. O governo resolveu que achou genial vender os pés da empresa Petrobras no mercado, portanto, o seu contato direto com o público, com o consumidor, o seu contato direto com o marketing da sua marca, inclusive, que se perdeu bastante. Você vê novas gerações aí, praticamente não tem o recall da Petrobras que nós tínhamos na nossa geração. Você pode entrar na sala de aula de escola aí para perguntar da Petrobras, perguntar se conhece o SEMS, perguntar o que a Petrobras faz. O máximo que a criançada vai dizer é que é o preço da gasolina. Mais nada. Que toda aquela construção do trabalho de marketing que a gente fazia, a marca estava no posto. No final das contas, era visto pelo consumidor que entrava no posto Petrobras e sentia o ambiente Petrobras. Toda a cadeia produtiva da Petrobras, toda a verticalização dela, só fazia sentido se no final você pudesse, de alguma forma, afetar o preço do consumidor. Então, é verdade que esse é um dos fatores que leva o preço a não chegar no consumidor. Mas não é um só, não. Não vamos nos iludir, nem como esquerda, com a bandeira da BR, da recuperação da BR, nos iludir de que seja só esse o fator, não. É verdade que a BR é um paradigma importante para o mercado, como seria o Banco do Brasil, por exemplo, no mercado dos bancos. Nem sempre ela poderia fazer esse papel, como também nem sempre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica podem fazer esse papel em relação ao mercado financeiro. Mas ajuda. Agora, não é só isso, não. Nós temos aí que administrar bem o interesse do agronegócio, que foi essa mistura obrigatória de 30% e 15%, lembrando que o biodiesel custa mais caro que o diesel. Lembrando que o etanol custa mais caro que a gasolina e tem o menor poder de energético. Então, isso é para benefício do país. Quem acha que é, e eu acho também que é, só acho que deveria ser regionalizado, essa é a minha ressalva,
Mas quem acha que isso é bom, e claro, também faz parte de uma certa transição energética, embora não seja a liderança da transição energética como querem vender, não é. Liderança da transição energética, onde já se viu combustível que substitui diesel, que ainda é combustão, né? Então, isso não é liderança, isso não é combustível do futuro. Mas é importante, concordo, é muito importante, inclusive para o agro, que é um setor importante para o Brasil, não tira a importância disso. Agora, querer nos convencer de que só a venda da BR é a razão de não chegar no posto, não é não. Isso interessa a gente que pratica preços cartelizados nas cidades, a distribuidoras, eventualmente, que não conseguem se organizar para configurar um mix ideal de importação com compra da Petrobras, e, principalmente, a esse pessoal que forçou, obrigou, nesse governo, a aumentar a mistura de etanol e de biodiesel, e a gente que paga por isso. E tem mais uma coisa, um detalhezinho que ninguém explora. Você sabia que as distribuidoras de petróleo, de derivado de petróleo, essas que têm marca nos postos, pagam ao agro um negócio chamado CBIO? Esse CBIO está no preço do combustível que você paga também. Pagam certificados de produção, de não produção de carbono, etc., que eles têm que mandar, além da cota definida em lei, para misturar no combustível, além do mercado cativo, eles têm ainda o recebimento desse bônus, chamado CBIO, que é um processo todo complicado, mecânica complicada, para incentivar, teoricamente, combustível renovável, combustível sustentável no Brasil. E também já está anacrônica essa história, tem que ser revisado, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Então, isso tudo está na estrutura de preço, além dos impostos, que, apesar de ser o mais criticado do lado de lá, é o mais correto, porque imposto em cima de combustível fóssil tem mais é que ter mesmo, né? Para você poder estimular a sociedade a buscar outras soluções e até usar o transporte coletivo, enfim. Tem várias razões pelas quais a Alemanha, por exemplo, tributa 77% do combustível, a França mais de 65%. Todos os países europeus que não têm biocombustível como alternativa, inclusive, mesmo sem ter, também tributam fortemente. E os estados, se lembra, como eles passaram por momentos terríveis, quando o senhor Bolsonaro simplesmente resolveu zerar os impostos dos combustíveis, como se estivesse estimulando combustíveis fósseis, e para depois voltar foi aquela lenha toda que afetou todo mundo. Então, isso aí não é coisa para se brincar. Imposto sobre combustível, não dá para brincar em cima disso. A gente paga e paga sabendo que tem que pagar, né? É o que sustenta a escola pública dos estados, é o que sustenta o hospital público dos estados, é o que sustenta a segurança pública dos estados, que a grande parte da receita dos estados, dos governadores e governadoras, advém do ICMS sobre combustível. E é justo que seja assim. Muita informação nessa entrevista, Jean Paul. E você ia falar, eu acabei te trazendo uma outra pergunta. Afinal, você será candidato a governador ou não?